Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do clássico aí que tivemos, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. O jogo foi no estádio do Independência. O Cruzeiro não vive uma boa fase, são 4 jogos sem vencer no Campeonato Mineiro. A situação do Cruzeiro não é boa. O Cruzeiro ocupa a terceira colocação do Grupo C. O Cruzeiro tem 5 pontos, a Tombense, primeiro colocado, tem 7 e o Atlético Mineiro é líder isolado do Grupo A com 13 pontos. Tivemos um jogo aí muito pegado hoje, né? Nesse clássico acabou que o jogo terminou empatado, né? 1 a 1, né? 1 a 1, gol de Bruno Rodrigues do time do Cruzeiro e Hulk, né? Como sempre, aí marcando o gol dele pelo time do Atlético Mineiro. E bora acompanhar aqui mais um linha de passe falando tudo sobre esse jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, galera. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Divisão, Hum, com grande público. hum. Comportamento do público não foi lá essas coisas de primeira divisão, O não, árbitro né? retirou do campo ali, teve Impressionante, tênis, né? copo, isqueiro, rádio de pilha, Enfim. baú, né? Foi tudo. E aí a culpa é porque o jogo é de um campeonato estadual. Então esse jogo poderia muito bem ter acontecido no Campeonato Brasileiro, exatamente dessa forma. Eu acredito que quando a gente fala sobre pegada e até sobre o nível do jogo, concordo contigo. Dentro do que as equipes podem apresentar, o Atlético, para mim, abaixo. Eu imaginava que o Atlético faria um jogo de imposição e não fez. O Cruzeiro, para mim, fazendo um jogo melhor do que eu imaginava. Porém, eu não imagino, nem no Campeonato Brasileiro, e eu vou opinar depois se acha que o gol tinha que ser invalidado, se o gol tem que ser validado ou não tem, um lance em que um jogador tem duas bolas no campo. Ele chuta uma para fora porque ela tem que sair e recua quase a outra. imediatamente a outra chuta, ele chuta para trás e sai o lance do gol. Eu não imagino isso acontecendo numa Copa do Mundo, numa Champions League, na Premier League e nem no Campeonato Brasileiro. Foi só isso que eu falei. É o Campeonato Estadual. Mas olha, eu se tivesse que me apegar aos absurdos, aos comportamentos incorretos dentro de campo, eu não me apegaria a isso, sinceramente, Birner. E tudo bem, vamos discutir o lance. Eu acho que assim, a gente tem uma tendência aqui de jogar, sempre a culpa, tudo é arbitragem, a arbitragem é uma porcaria, a arbitragem é horrível. O jogo começou com uma intensidade muito legal, com uma volúpia, com um desejo dos dois times de jogar futebol em alto nível. Eu nem acho que o primeiro tempo foi tão ruim como muita gente disse, e acho isso pela vontade e pela intensidade do jogo. Mas, assim, o comportamento dos caras, dos jogadores dentro de campo, de novo, assim, foram 20 minutos de tentativa absoluta e única de influenciar a arbitragem, Mas o árbitro não controlou o jogo como precisava. Não, Ele então, deixou alguns lances seguirem ali, que cara, eram os cartões mais rigorosos. Mas aí, velho, assim, eu acho que assim, a gente sempre cai nesse discurso do árbitro. Não existe. Eu não vejo que esse árbitro pudesse ter feito de melhor. Eu acho que ele controlou. Eu acho que ele controlou sim, porque depois de 15, 20 minutos a coisa de alguma maneira mudou. E a gente não teve um grande jogo do ponto de vista técnico, mas teve pelo menos o fim das reclamações constantes. E na hora que o Hulk voltou a reclamar, lá no final do primeiro tempo, ele recebe o cartão amarelo. Então, assim, eu acho que assim, mesmo os árbitros que a gente elogia na Europa, aqui, com esse comportamento, com esses caras, eles seriam engolidos o tempo todo. Iam sofrer. E a gente não ia ter jogo de futebol. Iam Com os sofrer. árbitros europeus, com o padrão, seja da Premier League, da Série A, da La Liga, de quem quer que fosse. Não é uma questão de padrão, trazer padrão. É uma questão do que os caras não querem fazer. E é curioso ver o Nicão, inclusive, no final do primeiro tempo, reclamando que o jogo não andava, sendo que, em boa parte, o jogo não andou por reclamações, por simulações, por um comportamento que é o comportamento padrão dos jogadores de futebol no Brasil. Então, eu estou falando isso porque assim, nós estamos ainda nos campeonatos estaduais, a gente ainda tem tempo de tentar se preparar e fazer alguma coisa para o Campeonato Brasileiro, que é o que importa. E dizer que esse tipo de postura, esse tipo de atitude, de reclamações infundadas, de simulações constantes, de jogo parado, basicamente, não vai ser aceita, esse tipo de postura não vai ser aceita no Brasileiro. Acho pouco provável que aconteça, mas gostaria muito. Antes do Zupac e do Calçade, vamos ouvir Hulk na saída, né? Logo no calor. O jogo terminou, acabou e o Hulk conversou com a gente, conversou com a imprensa ali à beira do gramado. Ele que foi o cara do gol de empate do Galo no segundo tempo. Que não, até porque catimba não ganha jogo, né? A gente costuma dizer que tem que catimbar
Mas não, o que ganha jogo é assumir a responsabilidade de jogar, sabendo que jogo é complicado, principalmente tratando de clássico. O que eu falei ali foi só a situação do Bandeirinha, que eu falei para ele que se a bola saiu, eu peço até desculpa, né? Mas para mim não saiu, eu estava em cima da linha e 2 bolas, uma com o Pedrinho e outra comigo, que ele marcou que tinha saído. E eu falei, não saiu. Aí eu peguei e falei, você acusou a pressão, você não tem personalidade. E o árbitro e o banco de reserva do Cruzeiro começou a gritar. E ele simplesmente chamou o juiz e mandou me dar cartão amarelo. Agora, se eu falar que ele está sem personalidade para assumir, isso é para tomar cartão amarelo, se for, beleza, desculpa. Mas eu acho, do meu ponto de vista, que não é para tomar cartão. Que agora é jogo do título dos caras, né? Dando carrinho de voadora e o Atlético jogando um jogo como se fosse um jogo normal de campeonato, né? Isso é normal, né? É clássico, todo mundo quer ganhar, independente da situação das equipes, né? Clássico é clássico, entendeu? E não só o Cruzeiro, mas todos os times que jogam contra a gente quer ganhar, quer tirar o nosso foco, mas o mais importante é que a gente manteve nosso foco, nossa pegada, saímos atrás do resultado no campo difícil com a torcida dos caras e conseguimos ir buscar o empate e tentamos até a virada, infelizmente não deu, mas é isso, procurar tirar as coisas boas que aconteceram no jogo de hoje para poder acrescentar nos próximos jogos. A Jaque até em dia, né? Que o Biltão, que é cruzeirense lá em cima, você tentou cruzar naquele lance ali. Tentei cruzar para a rede, né? Fiquei feliz. Com o Mariano e eu não sabia o que era. Eu falei, o que aconteceu, professor? Ele falou que jogaram uma bomba ali. Né? Eu falei, pô, então toma cuidado ali. Não sei se realmente foi uma bomba, tudo, mas graças a Deus não feriu ninguém, né? Isso que é mais importante. Enquanto a gente fala sobre o jogo, na apresentação ainda do Zupac, do Paulo Calçade, já vem aí os melhores momentos do jogo, os gols no segundo tempo. Você vai entender ao que se referia o Vitor Birner, das 2 bolas em campo, e vai ver também o gol marcado pelo Hulk, na minha opinião, com grande colaboração do goleiro Rafael Cabral, mas foi um golaço com falha de goleiro, né? Tem as duas coisas. Terceiro gol de falta no ano do Hulk. 3 gols de falta. Não é por acaso. Né, Zupac? Não é por acaso. Não é. Boa noite, Paulo, companheiros e fã de esporte. Assim, para efeitos de campeonato, o empate foi ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisava vencer o jogo. Mas pelo que representa esse duelo, pelo estágio das duas equipes, para o Cruzeiro foi um jogo muito importante. Eu gostei do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro entendeu que a forma de ele tentar igualar o confronto não era pela técnica, era pela tática e pela intensidade, pela competitividade. E o Cruzeiro jogou uma final de Copa do Mundo. E por isso, e por ter jogado bem, por ter competido bem uma final de Copa do Mundo, o Cruzeiro conseguiu igualar o Atlético em quase o jogo todo. A hora que o Atlético colocou a bola no chão, o time construiu um pouco mais, mas a maneira que o Cruzeiro diminuiu o espaço, dobrou marcação, se doou para o jogo, né, e brigou até o final, o Cruzeiro por muito pouco não venceu o Atlético jogando dentro de casa, né? A Independência manda do Cruzeiro nesse momento. Então acho que assim, para o Atlético foi um jogo abaixo, dentro daquilo que a gente sabe que o time pode jogar e dentro daquilo que a equipe vem jogando contra adversários muito mais fracos. E para o Cruzeiro foi um tremendo jogo de superação. O Pesolano vem mexendo bastante na equipe jogo a jogo. Mexeu hoje de novo, né? Então era um Cruzeiro camaleônico, né? Com a bola, era um Cruzeiro no 3-4-3 com o Wesley ex-Palmeiras, de ala pela esquerda, com o Gasolina pela direita, depois ele machucou, com o Bruno Rodrigues, Nicão e com o Gilberto mais à frente. Sem a bola, voltava em linha de 4 com o Brock como lateral. Esse é o lance do gol. O Wesley cai pela direita. O único momento do jogo que o Wesley escapou pela direita, faz a bola e o Bruno Rodrigues faz muito bem o gol. Então, para o Cruzeiro, foi um empate muito importante pela maneira que se portou diante do Atlético. Mas dentro das dificuldades que o Cruzeiro vem enfrentando no Campeonato Mineiro, contra equipes piores do que ele, esse jogo mostra pouco. Porque este modelo de jogo o Cruzeiro não vai enfrentar em nenhum outro duelo no campeonato. Mas acho que serve para mostrar qual é o grau de competitividade que esse time tem para aquilo que realmente importa para o Cruzeiro, que é o Campeonato Brasileiro a partir do mês de abril e maio. Tudo bem, Xará? Olá, Andrade. Olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. Assim, eu não vejo esse jogo diferente por ser estadual. Isso que Cruzeiro e Atlético fizeram poderia ser o Brasileirão, poderia ser o Sub-20, poderia ser qualquer coisa, um amistoso. Eles... Assim, é uma forma de competir, né, em que às vezes o futebol, que é o centro de tudo, fica em segundo plano. Porque a primeira missão é arrebentar com a arbitragem, desestabilizar quem está ali para ver se alguém leva vantagem. Aí, como ninguém leva, os dois saem feridos
disso que você gera no árbitro, aí saem os dois reclamando da arbitragem. É um negócio, quer dizer, é patético, mas é o futebol brasileiro. É assim que o futebol brasileiro entende que é uma competição. Eu lamento profundamente. Então, assim, não é o estadual o problema. Aí o problema é a maneira como a gente lida, interage com o futebol no Brasil. E um clássico no estádio, que a torcida está em cima o tempo todo, aí é um festival. Dentro de campo muito quente, divididas muito fortes, muito duras, o árbitro sofrendo essa instabilidade dos dois lados o tempo todo, você não vai sair bem, não vai dar uma coisa legal, né? Não vai funcionar. E aí vem o lance do gol. O lance do gol, para mim, ele é normal. Por quê? Tem duas bolas em campo, a posse está com o Atlético. O Atlético chuta uma bola para fora e continua jogando com a posse. Ninguém falou assim, professor, para o jogo, tem uma bola aqui, está atrapalhando, dá licença, vou chutar. Não. A posse era do Atlético, opa, a bola não interessa. Toma o gol, aquela bola que eu chutei era problema. Quer dizer, ela não era problema enquanto estava com você. A partir do momento que você perde a bola, ela passa a ser um problema. Então, né, eu também não invalido. Ele simboliza tudo. Ele simboliza tudo que a gente estava falando. E por um azar, as duas bolas caíram no pé do mesmo jogador, né? O Mariano tira uma bola e a hora que ele vira o corpo, a bola tá voltando e ele chuta para trás. Eu também não anularia o gol. Isso. Eu também não anularia. A bola não por esse mesmo motivo. Havia, sim, mas o Atlético não se importa com isso enquanto tem a posse. A partir do momento que ele perde a posse, toma o gol, aquilo virou um problema. Que ele não levantou a mão e falou, opa, temos um problema aqui. Então, esse é um ponto. Esse momento, olha lá. A bola cai. O Mariano tira, o Mariano já deu um bico na primeira bola. Nesse momento, ele já vira o corpo e recua para trás. Ele tá limpinho ali. Ele não tá mal corpo, posicionado, ele não tá desajeitado, desequilibrado. Não é. Os gols, né? Claro que o futebol é um jogo feito de falhas, né? O jogo não. Claro. Se ele fosse 100% perfeito, acho que seria, acredito eu, que seria 0-0. Porque a última perfeição ali seria do goleiro. E o doido é que essa bola, ela não ia entrar, porque o Bruno Rodrigues, ele chuta a bola na trave. A bola só entra porque ela pega no Bruno Fux e entra. O Bruno Rodrigues ia perder o gol. A bola ia pegar na trave e ia sair. Só que ela pega no Bruno Fux e acaba E entrando. o gol de empate é a mesma coisa. Entendo que ali foi uma falha do Rafael, do goleiro, Sim. do Hulk. E ali, o que você tem? Você tem o Hulk, esse é o primeiro gol. Depois vem o empate, né? Esse passe é uma coisa magnífica, porque ele passa 30 centímetros. Importante para o Wesley também, que foi criticado na magnífico. derrota recente para o Pouso Alegre. Uma bola muito bem aproveitada numa chance rara. Isso não é normal. E depois do Hulk, poxa, o Hulk vai bater uma bola do lado do campo. O Hulk é o jogador para levantar a bola na área? Não, ele é um jogador para enfiar a pancada na área. Então você, goleiro, sabe que vem uma pancadona ali. Pode vir direto no gol, em cima do goleiro, para ter rebote e gol. A bola foi em cima do goleiro, mas foi no ângulo. E há uma distância para reagir. Não, o Rafael não é uma demora bola. muito para ir. Há uma distância. Mas é interessante você falar isso, Calçado, porque eu acho que assim, tem um mérito ali do Hulk também. Claro. Né? Claro que por Ambos os gols têm méritos grandes e falhas grandes. Isso, né? é isso aí, perfeito. Ambos os gols. Perfeito. Os dois gols têm méritos grandes e falhas grandes. O primeiro gol, inclusive o gol do Cruzeiro, tem mérito dos dois, né? E o gol do Hulk tem muito mérito do Hulk, porque de qualquer maneira, uma decisão surpreendente, mas tem isso que o Calçado falou. Quando você vê o Hulk ali posicionado para bater, você já imagina... Não vem nada suave. É isso, que isso poderia acontecer. Eu acho que, de qualquer maneira, o gol ele faz justiça ao que foi o jogo, né? Ao que foram os 90 minutos. É claro que, como disse o Zupac, o empate, ele para mim, significa mais para o Cruzeiro. E o que foi o jogo até significa mais para o Cruzeiro, porque essa igualdade, né? Esse jogo tão equilibrado o tempo todo, até do ponto de vista da iniciativa tomada, eu acho que acaba sendo positivo para o Cruzeiro, olhando para a capacidade do que o time tem para fazer. Como disse o Zupac também, na hora que a coisa for pegar para valer, que é o Campeonato Brasileiro, que é o que mais importa. É claro que ganhar o estadual, né, vindo de uma Série B, vai ser muito legal se isso acontecer, mas o Cruzeiro está brigando para se classificar ainda. Então, acho que o gol do Hulk, ele faz justiça ao que aconteceu em campo, mas o resultado ou o decorrer, o andamento do jogo, ele diz mais sobre o que o Cruzeiro ainda pode fazer e não fez. E só uma coisinha em relação ao Hulk, aí só para amarrar aquilo que eu falei no começo e que o Calçade também falou, ele é o melhor
dos 22 jogadores em campo. Ele é o cara absolutamente acima da média. Ele está voando, ele está jogando muito bem. Tudo indica que a gente pode ter uma temporada do Hulk como a retrasada e não como a passada. Ele tem um passado gigante e internacional, um passado europeu, onde o jeito de jogar futebol é outro. O comportamento perante os árbitros, torcedores e tudo mais costuma ser outro. Perfeito. E aí eu me pergunto, por quê? Esse cara que tem esse passado que você está falando, esse cara que está comendo a bola, que está jogando muito, que tem uma capacidade maior do que qualquer um dos outros dentro de campo, gasta tanto tempo dele com a reclamação, com a pressão. Porque é o habitat que ele vive agora. Eu sei, mas assim... Ele conseguiu superar. Mas ele é o cara que mais tem futebol para mostrar. Ele é aquele jogador que mais pode fazer a diferença com a bola nos pés. Mas você não lembra dele reclamando Não faz sentido, ano passado das chegadas, que ele não caía? Quando ele não caía, os árbitros não marcavam as faltas. Ele era forte. Ele era forte, etc. Talvez ele tenha achado que tem que jogar o jogo de outra maneira. E ter sido convencido pelo padrão da arbitragem brasileira, que tem a ver com tudo que você fala, que compensa jogar o jogo de outra maneira para ganhar o jogo. Ele entrou ali para ganhar o jogo. Eu acho que jogar o jogo de outra maneira tá dentro do... Que é essa que você não gosta. E eu concordo com você. Não, mas é que aí não é jogar o jogo. Para mim, isso não é jogar o jogo. E é um problema que a gente tem, para mim, talvez o mais grave problema do campeonato do futebol brasileiro depois do calendário, que é essa maneira de se comportar e achar que futebol se ganha com tudo menos com a bola nos pés. E aí, a hora que a gente ouve a entrevista dele, a primeira frase é que catimba não ganha jogo, né? Então, ele fala catimba não... Exato. O Hulk é, ao mesmo tempo, um top 5 de melhores jogadores atuando no Brasil e top 3 de jogadores mais chatos em campo nessa questão com a arbitragem. Ele consegue ser as duas coisas. Mas ele quer dizer que o Cruzeiro induziu o jogo a ser assim, porque não pode competir tecnicamente. Ele só olha a catimba no outro, né? Não quer dizer que a gente possa concordar. Só que ele só olhou para a catimba alheia. Ó, Kudê falando ao vivo. Vamos ouvir, então, o técnico do Galo ao vivo aqui no Linha de Passe. Muito larga, muito longe, pero foi muito fina. Mas clássico muito disputado. Fuimos a buscar o empate depois do gol de Elos. Acho que sobre o final também fuimos a buscar para sacar o triunfo y bueno, salió un clásico como muchas veces acontece, muy trabado, ¿no? Mucho disputa, cada bola, pero seguramente acho que Holanda mi time podemos jugar mucho mejor, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De jugar. A disputa no tem reclamación con ningún jugador. Ha jugado 22, disputaron cada bola de la mejor manera, pero yo quiero y yo vuelto a repetir que podemos jogar mais bola. O Kudê, esse foi o grande desafio do Atlético até aqui na temporada, porque tem agora aí a Libertadores, né? Estreia na Libertadores. Quais lições, você falou que o seu time pode jogar mais, lições que esse clássico, porque o Galo tinha uma qualidade técnica melhor que o adversário, mas acabou que isso não apareceu muito no jogo, né? Sim, acho que terminou sendo muita disputa e que apresuramos o tempo, sobretudo quando tínhamos a bola, porque la gente hablaba que ficaba un contra un muchas veces, pero eso generó mucha ansiedad para nós. Que acho isso, que tenemos que si você fala de cuál es la lesión, que tem que tener más bola, tener más tiempo. Sí, no sé si son melhores o no, pero tenemos jugadores de mucha condición técnica y tenemos que hacer valer eso, ¿no? Entonces, continuar trabajando, continuar buscando o mejor para o time. Vamos utilizando muchos jugadores. También olí que la gente que ingresó después dio certo también. Ahí fue que voltamos a levantar el ritmo do time y bueno,
tenemos que trabajar en esta competencia que siempre falamos do grupo. Y bueno, en el tiempo vamos a ir mejorando. Queríamos ganar, queríamos dar alegría al torcedor, por eso fuimos a buscar hasta el final o jogo, pero bueno, voy a volver a decir, muy disputado, muy parado, no sé si hablaron eso, pero demasiado tiempo sin jogar, mucha falta. Bueno, a veces acontece así o clásico, por eso falábamos, puede ser un jogo aberto o puede dar así. Ya vocês tienen mucho clásico encima y bueno, no, Dios, saiu assim, queríamos ganhar, essa é a verdade. Ô, Cudê, boa noite. Boa noite. Você acabou citando aí também a situação dos jogadores que entraram ao decorrer do jogo e já disse em outras oportunidades que não gosta de falar que tem uma equipe titular. Mas hoje, no seu primeiro grande teste da temporada, você repete o time que teve a boa exibição do jogo passado. Talvez isso seja você sinalizando a equipe base que quer ter para a sequência da Libertadores? Cada semana tem que disputar un lugar y va a ser así año todo y bueno, el que mejor esté seguramente va a iniciar, sí que vamos a precisar de todo el grupo porque tem mucho juego y bueno, vamos a ir trocando, pero bueno, lo que acontece que como adestrador, yo quiero hablar a la gente, no es lo mismo, vos sabés, hablar un entreno que disputa do jogo, ¿no? Entonces va a ir todo el grupo teniendo minutos y que mejor esté después, seguramente con el tiempo, va a iniciar, pero hallo que tenemos buen grupo, buenos jugadores y que tienen que trabajar con todo igual para cuando no tener un jugador o time não sinta essa dificuldade. Não? Cudê, boa noite. Boa noite. É claro que é um clássico, o Atlético vinha praticamente quase o mesmo time do ano passado, mantém-se pelo menos uma base. E o Cruzeiro é um time muito alterado na sua formação. Nós temos uma base? Eu falei outro dia, Cinqueno, Mariano está voltando, não está mais Guga, não está mais Jair, não está mais Júnior Alonso. Não coincido, por isso te vou falar. Acho que é um equipo, um time novo. Sim. Praticamente novo, porque hoje iniciaram Edenilson, Pedrinho, que não havia jogado o ano passado, Fuch, que não havia jogado, entende? Todo que quase... te vou falar, se você olha o minuto jogado dos jogadores, Paulinho agora já jogou mais minutos que todo 2022. Pedrinho igual, Fuchi igual. Deixa lembrar, pero não é não coincido nisso. Desculpa que interrumpa, agora vou escutar novamente, pero não coincido nisso. É um time que se está formando, é um grupo novo. Muita gente saiu e, bueno, vamos a trabalhar. Agora sim, te respondo outra. Nessa questão. Galera, o Cudê aí, né, rebatendo o jornalista, obviamente o time do Atlético Mineiro também é um time novo, né, já que o time do Cruzeiro é um time novo, ele também pode justificar que o time dele também é um time novo, saiu vários jogadores, só você vê no meio de campo aí os jogadores diferentes, o Patrick, Edenilson, Paulinho, entendeu? São jogadores aí, ó, são 4, Pedrinho também, são 4 jogadores aí diferentes no time do Atlético Mineiro. Então o time do Atlético Mineiro também está em construção, obviamente, mas para mim o time tem muita mais qualidade, muito mais bola do que o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro tem que correr muito mais atrás do que o time do Atlético Mineiro. Para mim o time do Atlético Mineiro tende a ser melhor na temporada do que o time do Cruzeiro, né? Eu digo também pelo investimento das duas equipes, mas eu acredito se o time do Cruzeiro conseguisse acertar, vai conseguir ser muito competitivo também na temporada. O Pessolano, ele tá fazendo o que tem que fazer. Essa é a hora dele fazer os testes dele, entendeu? Testar jogador, testar esquema. Ele não tá errado em nada, na minha opinião. Um resultado ruim pode acontecer porque tá em período de teste, né? Porque a obrigação dele é no Campeonato Brasileiro tentar fazer uma campanha que seja mediana, né? Pelo menos para se manter
e brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, porque a obrigação do Cruzeiro, por ser um time grande, é sempre estar brigando pelas melhores colocações em todo o campeonato que entrar, né? E já o time do Atlético Mineiro já é um time aí que vem nos últimos tempos aí brigando por tudo também na competição. O Cruzeiro oscilou, caiu para a segunda divisão, ficou 2 anos lá, voltou, deu mais. Quem tem que correr mais atrás, na minha opinião, nesse momento é mais o Cruzeiro do que o time do Atlético Mineiro. O Kudê é um excelente técnico e para mim ele vai conseguir fazer essa equipe funcionar. E na minha opinião também o time do Cruzeiro tende a ser uma equipe competitiva na temporada. Eu acredito que ainda deve chegar mais algum jogador nessa equipe do Cruzeiro para poder disputar o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Você que acompanhou o nosso vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.